quando se é jovem, e eu comecei a minha jornada lá, no final da minha jornada lá, eu estava muito inquieto. Eu já não estava mais tão feliz quando eu estava no início. Por quê? Porque mudou o paradigma. Então, eu fui com uma expectativa muito alta, sendo estagiário, depois eu evoluí para paralegal, depois eu fui chefe de equipe, e eu fui responsável por toda a sindicância interna, eu cuidava dos houses do hospital, tinha muito house lá. Tá. Então, e botava numa mesa maior do que essa, botava uma câmera assim na frente das pessoas, que você vê em filme, então eu fazia isso, e eu sabia se a pessoa estava mentindo ou não estava mentindo, eu tinha que preparar ela, ou para enfrentar um tribunal, ou se ela estava mentindo ou falando a verdade, para tirar ela do tribunal. E eu passava essas informações para a equipe legal que fazia os tribunais. Então, fui treinado para isso. Persuasão, influenciação, leitura corporal, hipnose, tudo. Então, eu sabia se a pessoa estava mentindo ou o que ela estava pensando antes de ela pensar. Isso eu fiz durante bastante tempo. Então, eu me acostumei muito a lidar com processos. Processos que eu digo, aqueles POPs da vida, aqueles procedimentos para você ter uma situação... Etapa por etapa, para organizar uma ação. Processos de organização. É porque quando a gente fala com advogado, processo o que vem na cabeça é outra coisa. Vem processo judicial. Os processos são processos administrativos, de organização. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a evoluir. No final eu era paralegal, com opção de fazer de sócio do escritório e para fazer faculdade paga lá fora. E eu já estava ganhando $114 a hora. Saí de 34 para 114. Só que eu ficava muito incomodado com isso. E aí, jovem, né? Tinha 24, 25 anos. E eu lia Paulo Coelho e tinha uma frase lá que eu não creio, não esqueço até hoje. Jovem lendo, né? E li, foi o seguinte, ele ou você está trabalhando para realizar o seu sonho, ou você está trabalhando para realizar o sonho dos outros. E eu falei, isso é para mim. Estou vendendo a minha juventude para ter uma terceira idade com tranquilidade. Eu não quero isso, quero viver. E aí, essa inquietação, que depois eu descobri que tinha um nome, chama-se empreendedorismo. Depois eu descobri que não existia, eu não tinha acesso a esse tipo de informação, mas essa inquietação me fez estudar o mercado do Brasil, vi que aqui não existia nada parecido com isso que a gente fazia lá. Aqui o médico tinha processo, ele contratava advogado para fazer a defesa. Ele tinha outro processo, contratava o mesmo advogado que fazia a defesa. Logo, quanto mais processo, mais dinheiro o advogado ganhava. O advogado ganhava, via o que estava fazendo de errado, mas não falava nada, senão matava a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, você pagava para o cara ser incompetente. Em resumo. Ou ser competente só defendendo e não prevenindo. Mas não é essa a questão, porque ele sabia que o médico fazia de errado. Só que se ele falasse, ele não faria mais nada de errado. Então, isso é uma cultura que a gente tinha na década. Por isso que o advogado é odiado. Porque o advogado é associado muito à questão de carniça, essas coisas, porque ele só trabalha no problema. E no problema não é de solução. No problema que vira processo. Estou pensando em umas coisas aqui, assim, desculpa, estou te cortando. Não, manda ver. Mas é aquela situação assim, é muito do que acontece também na medicina. Sim. Hoje a gente tem uma cultura muito mais focada na prevenção e na conscientização desse paciente para que ele viva mais saudável. Sim. Quando no passado, em um passado não muito tão distante, longínquo assim, a ideia era paciente doente é o paciente que movimenta o consultório médico. Então, essa é uma analogia pertinente.